Capítulo 5, versículo 15 do capítulo 6, todo capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15 diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio de profetas, pelas palavras da minha boca os matei. Os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchados de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes, pois matam o caminho para Siquém, praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Feche seus olhos, por favor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Peço ao Senhor e fale com Deus: Senhor, se eu tiver que alcançar alguém aqui nessa noite, que esse alguém seja eu, que esse alguém seja a minha pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, é o que nós te pedimos, para que o Senhor nos alcance através da tua palavra viva e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui dos anos 80? Essa a Carolina não lembra, tenho certeza. Talvez a Elisa também não lembra, né? Quem lembra dessa propaganda? Dona Alex, parece? Edu lembrou, né, Edu? Ele usava lá do cabelo, lá, não adiantou nada, né? Cabelo caiu assim mesmo, né? Dona Alex, parece, mas não é. Por que, Elisa, tinha essa propaganda? Porque parece remédio. Até a embalagem parecia remédio, mas era apenas um shampoo, né? Então, esse slogan, a geração dos anos 80, né, falava muito isso. O fulano de tal é o mesmo Alex, né? Parece que não é, né? E esse jargão, em determinado momento, ele começou a ser usado no meio dos cristãos, sejam eles católicos, protestantes, né? Todas as pessoas que se dizem religiosas, né? Que se dizem cristãs, né? Independente da placa, independente da denominação, a gente ouvia muito falar isso, porque esse ditado, esse jargão, passou a fazer parte do meio cristão, dizendo assim: aí lá o fulano demorex, né? Ele diz que é cristão, mas é um cristão demorex, porque ele parece, vamos lá, ele parece, mas não é. Ele parece, mas não é. E eu estou usando esse jargão aqui, essa imagem, para a gente começar a conversar nessa noite sobre um grande perigo, né? Um
grande perigo que todos nós corremos na nossa vida. Não está desligado aqui, não funciona, né? Os perigos da falsa conversão. Quais são os perigos da falsa conversão? É justamente na nossa vida cristã, aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Porque Paulo escreve ali uma carta, trazendo alguns questionamentos e algumas perguntas importantes para o povo naquele tempo, e diz assim: olha, examinai-vos a vós mesmos, se realmente o quê? Estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, né? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados do outro. 6. Mas espero e reconheçais que não somos reprovados. Volta o outro. Olha a pergunta de Paulo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. É uma pergunta, um questionamento, para que, lógico que na época de Paulo não tinha o shampoo Denorex, né? Mas é mais ou menos isso que Paulo queria dizer. Paulo não queria que vocês parecessem, mas não fossem. Minha intenção é dizer para vocês que vocês não apenas pareçam cristãos, mas que vocês realmente possam viver uma vida que realmente venha refletir o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, uma vida que realmente pudesse refletir a presença do Senhor, uma vida que realmente pudesse refletir que vocês tiveram uma verdadeira experiência com Deus. Entrando no texto que nós lemos, de Oséias capítulo 6, nós temos a presença do povo de Israel, um povo que muitas vezes vivia, meus queridos, alguns altos e baixos. Ora, estavam com seus corações voltados para Deus, ora, se afastavam do Senhor, ora, estavam realmente com um amor profundo com o Senhor, ora, esfriavam no amor e no relacionamento com Deus, né? E eles sempre sempre havia uma impressão de que o povo de Israel, agora eles vão voltar para o Senhor. Agora eles vão voltar. Agora eles vão tomar uma decisão. Agora eles vão deixar de ser Denorex. Agora realmente vai ser diferente. E o texto começa dizendo assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam os culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, sempre me buscarão e vão dizer o seguinte: vinde, olha só, tornemos para o Senhor, vamos nos voltar para Deus, porque Ele fez a ferida e Ele mesmo vai curar a ferida. Ele mesmo fez a ferida, Ele mesmo permitiu algumas coisas na sua vida, Ele vai nos restaurar. Vamos conhecer o Senhor, vamos prosseguir conhecendo o Senhor, porque o Senhor vai vir sobre nós. A expectativa dele, como uma chuva, né, abundante, a chuva serôdia, Ele vai nos abençoar. E o Senhor está observando a fala deles, o Senhor está observando as declarações deles a respeito disso. E aí o Senhor resolve se pronunciar o que o Senhor pensava a respeito deles. E o Senhor vai dizer assim: olha, o que eu vou te fazer, Efraim? O que eu vou te fazer, Judá? Porque o amor de vocês é
como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O Senhor está dizendo para eles, e algo que eu queria trazer como reflexão no nosso coração nessa noite. O Senhor está dizendo para eles, o que parece ser não é verdade. O que vocês aparentam nas motivações de vocês, na realidade, não é verdade. O Senhor está dizendo, vocês estão levantando aí um canto de vocês, dizendo, vamos voltar para o Senhor, vamos retornar para o Senhor. Mas o Senhor fala, olha, mas eu tenho algo a dizer a vocês. O que eu vou fazer com vocês? Porque vocês falam que vão se voltar para mim, que vocês vão retornar para mim, mas o amor de vocês é como a nuvem da manhã, uma vaga na madrugada. Tem dia que ele levanta de lugar, né? A gente fala assim, se Deus quiser, os olhudos não vai mostrar a cara hoje, o sol vai ficar quietinho, né? A nuvem vai comer, daqui a pouco, nuvem da manhã, a nuvem vai embora, o sol vem, pega na nossa careca. Eles são como o orvalho da manhã, da madrugada, mas que cedo passa. E esse texto da palavra do Senhor, o Senhor está dizendo de alguns perigos de uma falsa conversão, de uma falsa vida cristã. Ele não está falando aqui de evangélicos, ele não está falando aqui especificamente para católicos, ele não está falando aqui especificamente para esta ou para aquela denominação, para este ou para aquele grupo. Ele está dizendo claramente, diretamente para todo aquele que invoca o nome do Senhor, dizendo: o que eu espero de cada um é que cada um viva uma verdadeira conversão, uma verdadeira experiência, para que não pareça Benedex, né? Para que não pareça algo que não é verdadeiro. Eu queria abordar com os irmãos nesse texto alguns perigos de uma falsa conversão. Pastor, é possível existir uma falsa conversão? Sim, sim. É possível. É possível alguém se batizar, caminhar um tempo junto na igreja, mas não ter tido uma experiência com Deus? Sim. É possível a pessoa ser batizada lá na infância, no catolicismo, na igreja presbiteriana, né? Igrejas que batizam crianças, lá na infância, e a pessoa nunca tem uma experiência com Deus? Sim. É possível a pessoa nascer num lar religioso, os pais religiosos, em alguns momentos, alguns pais até rigorosos, né? Os filhos têm que ser criados na igreja, né? De domingo é dia de levar tudo para a igreja. É possível uma pessoa frequentar um templo religioso e não ter tido uma experiência com Deus? É possível. E eu digo mais nessa noite, que não somente é possível, como é algo extremamente perigoso. Perigoso para a comunidade, sim, mas muito mais perigoso para quem viver uma falsa conversão. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios, nós lemos, olha, Paulo, vocês precisam examinar vocês mesmos, se vocês realmente estão na fé. E eu espero que vocês estejam na fé, para que não sejam reprovados. O que Paulo está dizendo é a importância de viver uma verdadeira experiência com Deus. Olhando para esse texto,
é o perigo do falso arrependimento, né? Um arrependimento que lamenta apenas as consequências, ele não passa de superficialidade. Olha o que diz o texto: ide, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos recurará, e terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Vamos voltar para o Senhor. Nós estamos arrependidos da forma que nós estamos vivendo, e nós precisamos voltar para o Senhor. Mas por que o Senhor lá na frente vai dizer para eles, depois dessa denúncia, dessa declaração deles, por que o Senhor, gente, vai dizer lá na frente que o amor deles não passava de uma nuvem da manhã e de um orvalho da madrugada que passava tão cedo? Porque o Senhor não viu na vida deles, na postura deles, um arrependimento genuíno. Era tudo algo muito superficial. Eles apresentaram aqui uma certa tristeza pelas consequências do pecado, não pelo pecado em si. Eu explico. O que seria isso, pastor? Tristeza pelas consequências, não pelo pecado. Tem gente às vezes que fica triste quando cometeu algo errado, por medo das consequências de que aquilo pode trazer para ele. Eu já presenciei isso na vida de filho. Fazendo esse caboclo para pedir desculpa do que ele fez. Não porque ele reconhece que ele está errado, fala, mas é porque às vezes prometeu com castigo, né? Você agora vai ficar sem isso. Você agora vai ficar de castigo. Aí a pessoa, menina, é muito disso, né? Aí corre e diz: mãe, me desculpa, pai, me desculpa. Às vezes lá no fundo, ele não está reconhecendo que ele errou, que ele fez uma coisa errada, mas está pensando o seguinte: se eu não pedir desculpa agora, o castigo vai chegar. Arrependimento que lamenta apenas as consequências não passa de superficialidade. Tem gente que diz que arrepende, muito mais por medo de ir para o inferno, ou por uma consciência de que feriu a santidade do Senhor. Muita gente fica apavorada, né? Não, eu preciso disso. Quer ver o exemplo, irmãos, de um falso arrependimento? Quarta-feira de cinzas de Canaã. Isso é um falso arrependimento, é um remorso. Aí eu exagerei, eu pisei na bola, eu fiz isso, aquilo, então eu preciso agora, né, de purgar os meus pecados, eu preciso de alguma forma me arrepender, mas já pensando, e alguns já comprei até uma badada do que vem. Ano que vem eu estou aqui de novo, ano que vem estou em carnaval de novo. É apenas um remorso momentâneo, porque a gente exagerou. Não houve uma mudança de mente e de coração. Estão percebendo? É um falso arrependimento. Isso é um perigo do falso arrependimento. O falso arrependimento, muitas vezes, é o desejo por soluções rápidas. O povo acreditava que em 2 dias, em 3 dias, estaria tudo resolvido. Tem gente que eu preciso de voltar para Deus, de falar umas coisas para o Senhor, para que resolva rápido, para que eu saia dessa situação rápida, para que eu limpe a minha barra o mais rápido possível, para que a minha imagem não seja manchada. Tem gente às vezes que acha que é assim, né? Mas nada se resolvia. Porque eu diria para os irmãos que arrependimento exige tempo. Arrependimento exige tempo de busca, de quebrantamento, de lágrimas. Um arrependimento que lamenta apenas as consequências não passa de superficialidade. Charles Spurgeon, ele diz: o arrependimento superficial
pode limpar os olhos, mas não pode lavar o coração. Um arrependimento superficial pode limpar os meus olhos, mas não pode lavar o meu coração. Perigo de uma falsa conversão é de nós estarmos expressando um falso arrependimento. John Eduardo dizendo o seguinte: arrependimento verdadeiro não é apenas medo das consequências, mas é ódio pelo pecado e amor a Deus. Quando eu deixo de fazer alguma coisa errada, eu não tenho que deixar de fazer aquilo que é errado por medo de alguma coisa que possa acontecer comigo, porque eu estou agindo daquela forma. Eu preciso primeiramente deixar de fazer por entender que eu estou ofendendo a Deus quando eu devo amar o Senhor. Eu ofendi a Deus. Eu preciso, na verdade, amar a Deus, não ficar ofendendo a Deus. Muitos ainda hoje correm para Deus nas crises, olha, quando aperta, quando faz alguma coisa, que acontece alguma coisa, e alguns começam a pensar: meu Deus, será onde foi que eu errei? Né? Onde foi que eu errei? Há muitos anos atrás, deu uma enchente muito grande lá em Alto Capão. E essa enchente? E as enchentes lá de Alto Capão, elas são diferentes, porque como é alto, as águas que descem da montanha descem com muita velocidade. Então, eu lembro dessa enchente, eu morava longe do rio, sentia a casa tremer, porque é um lugar que tem muita pedra batendo em pedra, né? E aí a água, quando ela transbordava o rio, entrava nas casas e levava tudo, né? Comércio, então, mas rapidamente também não ficava a água parada, como algumas cidades baixas. Ou seja, era aquela água que descia muito forte, mas rapidamente também, né? Não tinha mais água, empoçada, todo mundo podia ir lá limpar as coisas. Mas aí muita gente ficou sem nada. Aí eu me lembro, irmãos, hoje a segunda igreja era a congregação da primeira igreja, abriu os tempos para brigar com as famílias e perderam tudo. Irmãos, naquela época, levantou os profetas, não vou citar o nome dos caboclos, porque compensa. Mas os camaradas se tornaram pregadores. Vamos voltar para Jesus, porque Jesus não volta. Em primeiro lugar, o mundo está acabando. Porque, olha, a primeira coisa que ele tem lá de mim, porque o mundo vai acabar em água. Em fogo, diz a palavra do Senhor. A água foi na época de Noé, mas começaram as orações, uma pregação. Vamos para a igreja. E, gente, mas foi um tal de gente para a igreja. Que acontece? Passou umas 2 semanas, parou de chover, secou tudo, as coisas foram se ajeitando, um foi se afastando, outro foi se afastando. Eu diria, irmãos, com tristeza, que a maioria deles morreu. Alguns já morreram, fora dos filhos. São falsos arrependimentos. Eu só quero, vamos mudar. Mas não é um arrependimento verdadeiro. Quais são os perigos de uma falsa conversão? Em primeiro lugar, o perigo do falso arrependimento. Em segundo lugar, é o perigo do amor inconstante, né, irmãos? O que o Senhor vai falando para eles? O que eu vou fazer com você, para ir ajudar? Porque o amor de vocês, o que ele vai dizer? Não passa de uma nuvem da manhã e do orvalho da madrugada. E aí o Senhor resume dizendo que cedo passa. Vamos dizer essa palavra? Cedo passa. Cedo passa. Um amor passageiro. O que é um amor passageiro? É amor, é emoção sem compromisso. Uma emoção sem compromisso. A pessoa dá aqueles piques de emoção. Já viu os crentes assim? Os cristãos assim?
Fulano agora resolveu voltar para Deus. Agora vai. Agora vai. Aí você acredita, agora vai. Não foi. Tem uns que parecem Fit 147, o motor fraco. Quem já teve um Fit 147 que levanta a mão de mim? Eu tive um Fit 147. Meu pai. Fit 147. Você acelera o trem, né, bebê? Começa a dar fumaça. Agora vai, pega embalagem, vai. Fusquinha meia, papai já teve. Né? E em casamento, em festa, tem que descer no fusco para empurrar a consciência do gol. E não era nem com barco, não. Era sempre mesmo. Já viu alguém assim? Agora fulano, pegou o filho. Agora ele vai. Agora ele está consagrado. Agora ele está orando mais. Agora ele está mais frequente na igreja. Agora ele pegou, agora vai. Esse amor inconstante. Israel tinha isso, dava esses piques neles. Vou voltar, benção. Mas não firmava. Deus requer constância. O Senhor não se agrada de picos de entusiasmo, mas o Senhor já se agrada de fidelidade dia a dia. O Senhor não se agrada de picos de entusiasmo, mas de fidelidade. Deus requer constância. Ele não se agrada de picos de entusiasmo, mas de fidelidade no dia a dia. Deus não quer saber se tem um pico de entusiasmo. Agora vai. Mas se no dia a dia a gente mantém aquele nível de amor com Ele, um ritual superficial jamais substitui o amor sincero, a obediência, como diz a W12. Deus não olha para o brilho das nossas performances religiosas, mas para a profundidade da nossa entrega. Deus não olha para os picos da nossa performance religiosa, quanto nós fazemos, quanto parecemos ser, o quanto queremos apresentar, mas o Senhor olha se há profundidade na nossa vida, né? Deus não está preocupado com a quantidade da adoração, mas é com a qualidade do adorador. Deus não está preocupado com a quantidade do que nós amamos, mas com a qualidade deste amor. Não um amor superficial. John Piper, ele diz o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas é a essência da vida cristã. Mas a falsa conversão tem o perigo do amor inconstante. O amor inconstante. Terceiro lugar, a falsa conversão traz o perigo do falso arrependimento, do amor inconstante e o perigo do culto fingido. Isso é possível? Eu acho que sim. O que é um culto fingido? Versículo 6 fala sobre isso. Versículo 6 diz assim: pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Gente, nós estamos falando de pessoas aqui que não eram pessoas que faltavam uma semana, um mês, 2 anos, ou que iam periodicamente na casa do Senhor, que iam assim, melhor dizendo, que iam esporadicamente na casa do Senhor. Nós estamos falando de pessoas que estavam constantemente, mas que não apresentavam uma conversão sincera. Consequência disso, o culto não era sincero, o culto não era fingido. Por isso o Senhor falou assim: olha, eu não estou preocupado com a quantidade de ofertas, de holocaustos, porque era animais para lá, animais para cá. Nós temos que apresentar oferta para isso, oferta para aquilo, né? E tal. Nós temos que agradar a Deus dessa
Em outro texto, em Isaías, o Senhor chegou a dizer para eles: porque este povo honra-me com os lábios, mas o coração desse povo está onde? Não, distante de mim. O que é um culto fingido? É um ritual, irmão? Sem vida. A pessoa vem à igreja, não sabe nem do que veio. Vivemos uma geração que nem Bíblia as pessoas carregam mais. A maioria não carrega nem Bíblia mais, muito menos lê. Sabe nem por que veio, nem por que frequenta. Havia um ritual, mas que não tem vida. Não apresenta mudança, não apresenta progresso. Isso é um culto fingido. É uma festa sem prática. Deus não quer oferendas sem corações. Deus não quer oferta sem coração. Você pode se esmerar, fazer o melhor, e se não for de todo o coração, é apenas cansaço e enfado. Lá em Malaquias fala: Senhor, vocês estão falando, está tudo tão canseira, que canseira, de canseira, temos que ir para a igreja de novo. Hoje é dia de ir na igreja, é dia de matar um ovinho, é dia de apresentar o sacrifício. Aí Malaquias fala: que canseira, que enfado. O Senhor fala assim: sabe por que é canseira para vocês? Porque vocês têm o melhor, vocês dão o pior. E sabe por que vocês têm o melhor, dão o pior? Porque vocês não dão de coração. O melhor que você dá nem sempre é o maior, mas é o mais sincero. Jesus, certa vez, entrou no templo, ficou perto do altar, começou a observar todas as pessoas que iam depositar as suas ofertas. Ele olhou, observou todos de uma forma genérica, todos, de uma forma genérica, 3 olhares. De uma forma genérica, ele observou todos. E de uma forma específica, ele observou 2 grupos. Primeiro, os ricos, que iam. Depois, ele minimiza o seu olhar, fecha o seu olhar, ele foca numa pessoa, uma viúva simples, depositou apenas algumas poucas moedas. Ele vai dar uma missão, ele vai fazer uma aplicação para eles. Ele vai observar, ele vai fazer uma aplicação. Quem vocês acham que deu a maior oferta? Os ricos pensavam: olha quem vinha aqui, eu dei a maior. Sim, isso foi ela. Ela deu de coração. O culto dela não foi fingido. O culto dela foi verdadeiro. O culto dela foi sincero. John Stott diz: o Evangelho exige não apenas que nos afastemos das consequências do pecado, do próprio pecado em si, para darmos o melhor para Deus. Preciso entender isso. Qual é o perigo de uma falsa conversão? É o perigo do culto fingido. Rituais sem vida. Deus rejeitou sacrifícios vazios, assim como já havia dito lá em Isaías 1, 11, 17. O texto anterior que nós lemos na abertura deste culto. O culto fingido diz: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Jesus se deparou certa vez com um grupo de religiosos e que batiam o peito e falavam: nós damos o dízimo do lembro, do cominho. Assim, 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 assim. Jesus diz: eu não pedi isso a vocês, eu pedi a vocês um coração sincero. O problema da igreja não é falta de dinheiro, irmãos, presta atenção. O problema da igreja
sincera, generosidade, de dar com generosidade. Porque onde há coração sincero, também há multiplicação do Senhor na nossa vida. Amém? E por último, irmãos, para a gente encerrar, qual é o quarto perigo de uma falsa conversão? É a quebra da aliança. Versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão e se portaram aleivosamente contra mim. Não somente o povo, mas os próprios líderes na época, quebraram a aliança com o Senhor. Não há nada mais fatal, não há nada mais perigoso na vida de uma pessoa do que alianças quebradas. Se você quebrou aliança com o Senhor, renova. Reabre sua aliança com o Senhor urgentemente. Não há nada mais ingrato do que quebrar aliança com Deus, que só nos faz bem. Deus que só nos faz bem. Nós não podemos viver quebrando as nossas alianças com o Senhor. Gileade é a cidade que pratica injustiça, como deveria ser a cidade da justiça. É uma cidade manchada de sangue, como hordas de salteadores que respeitam alguém, assim como é a companhia dos sacerdotes, pois nada pelo caminho para se quem, até os sacerdotes tinham quebrado o princípio de aliança. E uma pessoa, quando ela tem uma falsa conversão, ela não hesita em quebrar a aliança com Deus. Algumas coisas que faz sentido por um tempo, daqui a pouco para de fazer sentido. Às vezes a pessoa assume um compromisso com Deus e depois ela começa dentro dela e fala assim: será que eu não exagerei nesse compromisso que eu fiz? Será que eu não estou sendo muito radical? Será que eu não estou sendo meio legalista? Né? Será que eu não estou sendo, né, uma pessoa religiosa demais? Por manter esses padrões firmes. Quando a pessoa começa a ter esses questionamentos e começa a entrar pelo caminho do liberalismo, significa que já quebrou a aliança com o Senhor há muito tempo. O perigo da falsa conversão é a quebra da aliança. Vamos ver juntos essa frase? Abandonar a Deus é sempre uma forma de adultério espiritual. Abandonar a Deus é sempre uma forma de adultério espiritual. Às vezes nós falamos: jamais vou trair minha esposa, jamais vou trair o esposo. Nós não somos a noiva de Cristo. Como igreja, somos noiva de Cristo. Quebramos a aliança constantemente. E traímos constantemente. Isso é um perigo muito grande na nossa vida. Quero concluir dizendo que Deus não busca performances religiosas. Vamos concluir dizendo aqui? Vamos lá, lê comigo primeiro. Deus não busca performances religiosas. Mas o quê? Orações quebrantadas. Não é que você tem uma grande performance. Se é um excelente pastor, se é um excelente presbítero, se é uma excelente organizadora de eventos, se é um excelente diácono, se é uma excelente pessoa na igreja. Não é isso que Deus está procurando. Os corações estão quebrantados. Segundo, uma conversão genuína envolve o quê? Arrependimento profundo, amor constante, culto autêntico e fidelidade inquebrável. Eu encerro com o pensamento de Agostinho que diz: Deus nos fez para Ele, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa nele. Deus nos fez para Ele, e inquieto vai estar o nosso coração
enquanto nós não estivermos repousando nele. Nunca você vai encontrar um crente feliz se estiver fora da presença do Senhor, se estiver afastado. É por isso, irmão, que eu não acredito muito em crente afastado da igreja, 10, 15, 20, 30 anos afastado da igreja. Porque quem tem uma verdadeira conversão, ele fica sempre inquieto. Eu não voltei, mas meu coração está inquieto. Eu não voltei, mas eu preciso voltar. Ele volta. O ano pastor ficou 20 anos fora da presença de Deus. E ele morreu fora da presença do Senhor. Será que ele era afastado mesmo? Verdadeiramente afastado? Ou se ele era verdadeiramente um convertido? Eu acredito muito que somos sujeitos a afastamentos temporários. Às vezes alguma situação te esfria, afasta, mas quem é de Deus vai sempre estar com o coração inquieto, dizendo: o meu coração só vai aquietar quando eu repousar nele, porque somente vamos ficar de pé, a gente orar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia da gente sair daqui dizendo: eu não pareço demorado, eu não pareço crente, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Nós vamos orar, Senhor. Feche seus olhos. Pai.